Oi, eu vou comentar aqui sobre a questão do chamado arcabouço fiscal, né? A partir de um artigo que foi publicado no Portal Vermelho pelo doutor em economia Paulo Klias, ele que é membro aí das políticas públicas, da gestão governamental do governo federal, um grande especialista, né? Que ele fala justamente dessa luta entre aqueles que defendem a responsabilidade fiscal, que são os banqueiros, que são os representantes aí na mídia do capital financeiro, né, do rentismo, e aqueles e aquelas que defendem a responsabilidade social, os direitos sociais previstos na Constituição, que estamos nós, que somos trabalhadores, que somos do serviço público, né? Então, essa disputa entre responsabilidade fiscal e social é abordada nesse artigo. Vou deixar aqui o link na descrição para você poder ler com mais detalhe. Ele fala que nós vivemos atualmente uma situação de baixo crescimento do produto interno bruto, do nosso PIB, né? E nesse momento em que nós temos um baixo crescimento do PIB, ou seja, a riqueza que o país produz, ela está estagnada, né? Existe um processo de estagnação econômica. Essa disputa entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social, ela fica mais evidente ainda, se torna mais difícil fazer essa conciliação entre essas duas questões, que é uma tentativa do atual governo Lula. Então ele começa falando que lá em 2022 já, quando Lula já eleito em dezembro de 2022, o governo Lula foi responsável por aprovar a PEC da transição. A PEC da transição, ela não revoga o chamado teto dos gastos, que é o grande conhecido, o grande vilão aí dos movimentos sociais, dos movimentos trabalhadores, do movimento estudantil, porque foi uma PEC instituída durante o governo Temer, já governo golpista, que congelou os gastos com saúde e educação por 20 anos. O próprio governo Bolsonaro, que se elegeu depois, furou esse teto várias vezes. Então se demonstrou na prática que esse teto, como nós dizíamos lá atrás, quando nós fomos contra, né, se demonstrou que é completamente inviável congelar os gastos com saúde e educação por 20 anos. Então, mas a PEC da transição, ela não revoga a PEC do teto dos gastos, mas propõe uma rediscussão desse teto, né? Então é disso que nós estamos tratando agora, né? Esse é o grande debate que está acontecendo no Congresso Nacional, na sociedade, enfim. O que é a responsabilidade fiscal? Precisamos dizer, né? Responsabilidade fiscal é uma palavra bonita para dizer, uma expressão bonita que soa bem aos ouvidos, que quer dizer pagar os altos juros dos banqueiros, a chamada mamata da Bolsa Banqueiro, né? Vamos falar o português correto. E isso vem lá, né, do Consenso de Washington, né? Nós temos 40 anos aí de doutrina neoliberal para os países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, que tem uma agenda imposta, né, desde o FMI, né, que é a agência reguladora financeira controlada pelos Estados Unidos, que impõe uma austeridade fiscal que se traduz também em outra palavra que é bastante bonita, outra expressão muito que soa bem aos ouvidos, que é a expressão do superávit primário, né? Ou seja, a manutenção do superávit primário quer dizer isso, quer dizer manter a bolsa banqueira, vamos dizer assim, né? Isso remonta desde da lei que foi aprovada da responsabilidade fiscal no governo Fernando Henrique, a lei número 101/2000, que ela foi aprovada, foi a lei de responsabilidade fiscal, que comprime todas as despesas de execução orçamentária e arrocha os gastos com saúde e educação. A PEC do teto dos gastos, ela arrocha ainda mais, mas existe anteriormente essa toda essa legislação, né, da responsabilidade fiscal, que já remonta então mais de 20 anos que nós estamos 2 décadas, portanto, de superávit primário, né?
essa matriz aí, que é uma matriz aonde os direitos sociais que estão previstos na Constituição, direito à saúde, direito à educação, à moradia, etc., eles acabam não cabendo no orçamento. Não cabe no orçamento porque precisa caber o pagamento dos juros que são impagáveis, que são eternos, não acaba nunca. Como a gente vai ver, a dívida sempre precisa caber no orçamento. Então, assim, de 1997 a 2023, ele fez um levantamento, Paulo Clias, nesse texto, nós pagamos de juros de dívida, o Brasil pagou 8,5 trilhões de reais nesse período, né? Desde 1997 até 2023. Somente em 2022 foi pago de juros da dívida 586 bilhões pelo Brasil. O Brasil pagou 586 bilhões de reais em juros da dívida. Só para a gente ter uma ideia do que é esse valor, e aí tem um quadro muito interessante que o artigo do Paulo mostra. Nesse quadro é bastante nítido a gente ver que os gastos com saúde, educação e assistência social, eles somam 439 bilhões de reais. Ou seja, 147 bilhões a menos do que se gasta com o pagamento de juros da dívida, né? Então, assim, completamente... existe uma diferença gritante, assim. Se paga muito mais em juros do que se gasta com saúde, educação e assistência social pela União, né? Pelo governo brasileiro, pelo Estado brasileiro, né? Então, assim, se a gente for fazer uma analogia, se o Brasil fosse uma família, é uma família que é constantemente chantageada por um agiota. Um agiota que diz o seguinte: olha, vocês não têm como gastar com os gastos de vocês, com saúde, com educação, etc. e tal, porque vocês têm que pagar a dívida, né? É uma família constantemente, há 20 anos, há mais de 20 anos, que vem sendo chantageada por essa responsabilidade fiscal, por esse superávit primário. E nesse momento em que nós temos um baixo crescimento do PIB, justamente essa disputa, né, pela fatia do bolo, já que o bolo está menor, o bolo do crescimento da riqueza está menor, existe uma disputa mais intensa entre a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social. Só que, assim, essa é uma questão que, para finalizar aqui, nós que somos os defensores da PEC, pelo fim da PEC dos gastos e que queremos investimentos em saúde, educação e nos direitos sociais, nós precisamos ter isso em mente, né? Que essa é uma visão da economia que é, vamos dizer, anti-neoliberal, né? Qual é a visão desenvolvimentista de economia? É justamente nesse período em que nós temos um crescimento baixo do PIB que o Estado precisa elevar as suas despesas públicas. Isso é recomendável justamente nos momentos de crise. E é isso que o neoliberalismo, que a agenda neoliberal, a agenda da responsabilidade fiscal, não quer que aconteça, né? A elevação das despesas públicas. Essa elevação das despesas públicas que vai causar, que vai justamente combater esse processo de estagnação do crescimento do PIB, né? Vai gerar justamente o desenvolvimento. E aí eu trago também o texto do Paulo Gala, que é um outro economista, que é um economista da FGV, também doutor em economia. Só um trechinho aqui para a gente encerrar. Também vou deixar o texto aqui na descrição, que é sobre desenvolvimento econômico. Isso é muito interessante a gente ter em mente o que é desenvolvimento econômico, porque a gente não debate essas questões. O que é desenvolvimento econômico? Num parágrafo aqui ele faz uma definição interessante. Desenvolvimento econômico é acúmulo de capital humano, acúmulo de conhecimento de uma sociedade que se traduz na capacidade de produzir bens e serviços complexos
que geram poder de monopólio e lucros excedentes. Para isso, veja bem, vamos falar sobre isso aqui. Para isso, não basta apenas investir em educação. Precisa indústria. O setor industrial converte o acúmulo de conhecimento em produtos e serviços que geram poder de monopólio. Precisa ter indústria e precisa ter essa conexão da indústria, crescimento da indústria com a questão aí sim, do conhecimento, da inovação que é produzida, inclusive nas universidades. Alô, universidades. Então, mas para isso, o Estado ele não pode estar refém de uma política de austeridade fiscal. Ele precisa investir, ele precisa ser indutor do desenvolvimento. E para isso ele precisa aumentar as despesas públicas. E aumentar as despesas públicas implica em reduzir essa chamada a política aí de responsabilidade fiscal. Para finalizar mesmo, uma pequena reflexão. Um país hoje que é um país emergente, que é a China ela não age sobre esse consenso de Washington, né, da responsabilidade fiscal. A China, pelos moldes, pelos parâmetros dessa visão da responsabilidade fiscal, seria altamente irresponsável fiscal. Em períodos, para manter o seu crescimento econômico, ela investiu pesado em conhecimento, em inovação, no fortalecimento das suas indústrias, ou seja, elevou as suas despesas públicas. Então, Xi Jinping, se fosse regulado por essa lei de responsabilidade fiscal, já estaria preso, porque seria considerado um irresponsável fiscal. Portanto, essa responsabilidade fiscal, na verdade, na prática, ela amarra, ela impede, ela inibe o nosso desenvolvimento. Portanto, a nossa luta hoje, a luta daqueles que querem a saúde, a educação, os direitos sociais, é uma luta pelo desenvolvimento econômico, é uma luta anti-neoliberal, é uma luta anti essa agenda que vem justamente do FMI, enfim, e que a nossa mídia, o nosso Congresso tem mantido o país sem possibilidade de crescimento em função desses tetos, né? Desses tetos baixos que impedem que o Brasil caiba no orçamento da sua própria riqueza que produz, que não reverte na riqueza em prol dos trabalhadores do Brasil, enfim, da construção do Brasil. A nossa discussão é pela responsabilidade social, né? E essa é uma bandeira que nós temos que erguer muito, muito alto, nós fazer esse debate com a sociedade, porque sem mudanças substanciais nessa política econômica, nós não vamos retomar a reconstrução do nosso país, que é super necessária, e foi por isso que nós elegemos o governo Lula. Certo? Um grande abraço, até a próxima.